Conhecimento é poder. O anime de bruxa histórico estreia na temporada de julho agora, na Crunchyroll. E vamos falar de Jadugar, a Witch em Mongólia. Estou aqui com o Eric. E aí, Eric, beleza? E aí, Belan, boa noite. Olá, pessoal que está nos assistindo. É um prazer estar aqui com vocês. Então vamos para mais um Gole Otaku. E roda a vinheta. E aí, Eric, o que você pode já trazer assim de cara assim sobre o anime? Cara, facilmente um dos maiores títulos que vai sair nesse ano de 2026, porque o que fizeram com essa animação é sensacional. Em vários níveis. Tem a galera do Sakuga que vai poder falar maravilhas da qualidade da direção, mas pessoalmente falando, né, como uma pessoa mais das humanidades, o que me pega é a carga cultural tão boa e tão habilidosa com que uma produção japonesa mostra um outro universo, né? Um universo pouco falado aqui pra gente, que eram outros tempos do Islã na Turquia, aquela região ali, durante as invasões mongóis. Então, assim, não só Jadgar vai ser um anime belíssimo, belíssimo de ler, mas com uma carga histórica, cheia de referências culturais, riquíssima, riquíssima, riquíssima. Bacana. Então, quero pegar esse gancho da questão histórica. Muito se fala do Napoleão, foi um grande conquistador inegável. Mas pouco se fala dos mongóis, né? Que talvez, em questão territorial, eu acho que foi uma das maiores, né? Um dos maiores impérios que teve, se não me engano. E queria que você me falasse sobre essa questão histórica do anime. Que tá rolando aí? Então, o que está rolando aí, basicamente, o anime é até feliz em te dar exatamente o ano que se passa, né? Se passa no ano de 1213, no século 13, e o que está acontecendo ali são as invasões mongóis por todo o espectro, no Ocidente e no Oriente. O curioso, até que vendo pelo trailer, você até sabe que tem algo até meio terreno naquilo ali, mas por te falar de bruxa, você espera que seja algo meio místico, fantasioso, mas ele, na verdade, ele é muito bem embasado historicamente. Né? Ele se passa ali na região do atual Irã, né? Mais ou menos ali na altura do Império Persa para o Império Otomano, e aí você tem a história da menina, a Citara, que ela aparece vendida como uma escrava e ela aparece se habituando à região de Tus, nome da cidade onde acontece a primeira parte dessas histórias. E tudo bem, tudo lindo, até o momento que acontece a empreitada de Gengis Khan, no caso o anime nos apresenta o filho dele, né? E uma coisa que eu até acho em comum, fazendo um paralelo até sobre um anime que a gente já escreveu aqui no Suco de Mangá, que é o Ongon Boys, que apesar de ele não ter tido toda aquela qualidade de produção que nem agora esse anime está tendo, são dois animes que mostram muito, tanto do lado persa, muçulmano, quanto do lado japonês, as dores de você ser um lugar invadido e pilhado por uma força militar feroz, né, como era então, as forças de Gengis Khan. Então, inclusive, nesse século que acontece os famosos kamikazes também, nas invasões pelas ilhas da Coreia e do Japão, e por aí vai. Ah, bacana. É, o mangá vai ser lançado aqui no Brasil pela Panini, chamado Uma Bruxa na Mongólia. Então, o interessante é que o que eu gostei do esmero do autor, não lembro se é um autor ou uma autora, mas a questão de colocar bastante a cultura, né, do povo persa, né, do povo persa, e como vai ser esse embate entre reinos, a questão de palácios, como que se dá, como que é dentro de um palácio, o que acontece ali dentro. Isso é muito incomum, né, em obras asiáticas, né, nos animes que a gente está acostumado de ver. E então essa questão cultural e de sociedade eu achei muito, bem bacana, né, nesse anime. Sim, sim. Um outro ponto também que eu acho que a gente pode explorar aqui, além dessa questão histórica, para aprofundar mais, tipo, como assim cultural? Que cultura é essa que está se falando, né? Uhum. Bom, eu não sei se a maioria dos nossos espectadores vai saber, porque realmente pouco se fala disso neste canto do planeta Terra, mas o século XIII, ele foi basicamente um dos séculos mais ricos da cultura islâmica. Né? Isso daí é uma coisa independente de crença, que apesar de ser um anime que ele mostra muito bem essa questão da fé muçulmana, que é
os grandes estudiosos, eles também são grandes religiosos, uh, o que vai mostrar nesse pano de fundo todo é uma regra, um preceito do Islã, que é um bom muçulmano, ele vai buscar conhecimento. E nisso que aparece tanto a Citara quanto também o jovem Muhammad, que é o menino que é criado ali naquela mansão onde ela é vendida como escrava, e ao mesmo tempo ela era parte também da escravidão da época, você ter escravos para entreter o seu amo, o seu mestre, em conversas filosóficas, em conversas científicas, basicamente um acompanhante de estudo. Né? E essa menina, ela tem um quê de rebeldia nisso, né? Que ela quer ser mais independente, ela quer saber das coisas por si só, ela não quer ser vendida para lá e para cá, porque desde que ela se entende por gente, ela é vendida desde que a mãe morreu. E aí ela é apresentada nesse lar e é maravilhoso. É maravilhoso o diálogo que aparece entre essas duas crianças. E o jovem Muhammad, ele é uma pessoa muito curiosa, quer conhecer o mundo, quer conhecer a verdade. E aí ele vai para a cidade de. Eu até fiz umas anotações aqui também, uma capital no atual Irã, que é uma espécie de centro cultural onde você estuda as grandes ciências que se estudava na época, que era matemática, astrologia, filosofia, essas 4 ciências que o mundo islâmico, na época medieval do século XIII, deu contribuições enormes. Até cita-se nomes, como o nome de Avicena, por exemplo. Avicena foi um grande filósofo e cientista do mundo muçulmano dessa época. Faz referências também ao mundo grego, como Euclides e Ptolomeu, porque um dos méritos da civilização muçulmana nesse período histórico é preservar e futuramente ser fonte de resgate da cultura dos gregos antigos que havia sido perdida, né? Só vai ser redescoberta depois da reconquista da Península Ibérica no século XIII, e eles vão reconhecer Aristóteles, Avicena, Al-Ghazali, um montão de gente. Então, assim, é um anime historicamente rico e culturalmente rico, porque ele dá várias referências gigantes dessa produção de conhecimento do mundo muçulmano. E um adendo quanto à questão bruxa, como você falou, não vai ter varinhas e magias soltando feitiços. O lance da bruxaria é você buscar o conhecimento nos livros, você dominar a medicina, né? E dominar acho que a questão estratégia política também. Acho que vai, vai influenciar nisso, nessa questão da bruxaria, né? Que terá no anime. Sim, 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 sim. E na parte técnica, o que mais me chama a atenção é a figura de fundo e os personagens, né? Os personagens me lembram muito Popolo Croix, Made in Abyss, são personagens um pouco mais chibi, né? Mais Sim, sim. fofinhos, mas é como o Made in Abyss, né? Não é porque é fofinho que o anime é também fofinho, né? Na verdade é bem, bem complexo, é um anime complexo. E a questão do fundo que parece pintura à mão, então, tem uma pegada um pouco Ghibli, animes dos anos 70 também, eu achei, tem alguma estética que me lembra alguns animes dos 60, 70, um pouco Princesa e Cavaleiro, aquela época também. O que te Sim. chama atenção na questão técnica e artística, Eric? Bom, além dos visuais, que até eu sou um pouco ruim para falar de estética visual, mas não sei se você vai concordar comigo, o fundo parecia até algo meio que pintado a guache, né? Parecia Uhum. meio que uma aquarela, isso eu achei bonito. Mas tem um outro detalhe também que eu queria chamar a atenção, e eu realmente fico muito triste de como que os comentaristas sobre anime, eles se prestam tanto ao visual, que afinal de contas é o carro-chefe de uma animação, né? Mas a parte sonora, o trabalho musical e de efeitos sonoros também é muito interessante, porque ele te dá toda essa ambientação, né, do mundo persa, naqueles instrumentos típicos que a gente já conhece, mas, bom, já implícito aí uma bruxa na Mongólia, eventualmente a, é, entra em cena a parte dos mongóis aí, né, com as invasões na cidade de Tuz e no restante do Irã, da Turquia. E aí, quando rola essa transição, você tem o uso dos instrumentos musicais típicos dos mongóis, né? Que é, por exemplo, o morinkur, que é aquele meio que o violino lá deles, onde eles fazem aquele canto gutural, né?
mas muito bem trabalhado, porque dá aquela sensação, né, de medo, aquela tensão. Então, fica até uma trilha sonora bem assustadora até. Geralmente você tem até artistas modernos, né, que resgatam essa musicalidade mongol para o metal, por exemplo, mas aí no caso que a direção trabalhou foi meio que uma trilha de terror até, né? Porque de fato o que acontece na vida, tanto da Citara quanto das outras personagens que aparecem nesses primeiros episódios é realmente aterrorizante, né? E isso ajuda, isso é um mérito inegável dessa animação, é como ela deixa o espectador imerso nas tensões, nas emoções fortes que vivem os personagens da trama. Ah, bacana. Então, como o Eric disse, talvez é um anime que vai se destacar no ano, não só nesta temporada. E já me ganhou, eu vou continuar assistindo. E mais alguma coisa a acrescentar, Eric? Sei. Algumas tantas coisas a acrescentar. Tem pelo menos mais uma questão que eu achei muito interessante de que esse anime ele escancara pra gente, e é um anime realmente muito bem pesquisado. Quer dizer, é uma trama muito bem pesquisada, né? Porque vem de um mangá. E aí eu realmente não vou saber dar detalhes técnicos, né, de quando foi lançado, por quem foi lançado, infelizmente isso daí ficará a cargo do espectador. Só que, assim como não é a primeira vez, inclusive, que os artistas japoneses eles sabem captar bem uma cultura geograficamente distante. Porque quando eu vi o anúncio de Uma Bruxa na Mongólia, eu lembrei, por exemplo, de Otoyo Megatari, que é um mangá que se passa ali na parte da Ásia Ocidental, ali onde fica Turcomenistão, Azerbaijão e tal, que são regiões relativamente próximas à trama onde se passa Uma Bruxa na Mongólia, né, entre o Irã e a Mongólia. E aí, nesse caso da cultura muçulmana, você tem a aparição de escravas, né? E é com esse nome direto, Dorei, em japonês, né? E até acho engraçado por como ora aparecem termos originais da cultura islâmica, como por exemplo a época de resguardo da ama dessa menina, a Citara, que é uma mulher viúva, e ela está passando por um período de resguardo previsto na lei muçulmana, e não somente, mas também outras questões. E aí, sobre a escravidão, você aparece até um leilão logo no primeiro episódio, e eu acho importante até comentar isso, porque não raras vezes você mostrar cenas de tráfico humano, do comércio de escravos, que foi uma realidade perene na história e ainda é uma realidade também no mundo presente, a escravidão nunca acabou, ela só subsiste por outros meios. E aí aparece uma cena ali de um leilão, né, onde aparece inclusive a Citara sendo oferecida como barganha, que inclusive é uma realidade de todo o Oriente Médio, porque você tá numa feira, você vai ter que barganhar preço, as pessoas estranham quando você simplesmente aceita o preço de um produto, não, você tem que negociar comigo, você tem que pedir mais barato, tá? Essa é uma realidade de todo o Oriente Médio. E aí fala, olha, essa escrava aqui, ela é boa, você tá precisando de uma pessoa para ajudar a limpar a casa e tal, tem essa menina aqui, aí aparece a menina lá toda sorridente e tal, só que falando que ela é boa nisso e tal. Mas, tipo, ó, eu ofereço ela por metade do preço se você levar essa menina aqui. Tem comportadinha e tal. Tá oferecendo a Citara, por quê? Porque ela é levada, né? Porque ela é meio rebelde e, tipo, tá, dou metade do preço, por favor, tira desse problema. E, assim, eu acho até uma coisa historicamente informativa, porque geralmente o público leigo ele tem mais na memória recente a escravidão como apenas a escravidão atlântica, né? A escravidão dos navios negreiros entre Portugal, os reinos africanos e tal. Mas você também teve por séculos, desde antes da época do anime, o anime se passa no século XIII, desde o século IX você tem rotas pelo Saara de comércio de escravos. E então há todo um jeito muçulmano e islâmico desse universo. E por que eu estou mencionando isso? Porque se por um lado Uma Bruxa na Mongólia pode dar luz sobre um aspecto mais humanitário sobre essa escravidão, que eu acho até um pouco um problema, porque o problema de você fazer a divisão entre escravidão boa e escravidão ruim é a suposição de que pode existir escravidão boa. Isso não existe. Né? E aí o que acontece? O time disso é muito interessante, porque há poucos meses, em maio, teve a final do Eurovision, né, que é uma espécie de um campeonato ali de música eletrônica e tal, e a Croácia ela foi uma das finalistas com uma peça chamada Andrômeda, que foi um verdadeiro espetáculo, um espetáculo quase que uma reivindicação histórica de mulheres da região
também onde se passa o anime, que que se marcavam, se tatuavam para se identificarem como cristãs, porque a lei muçulmana diz que você pode escravizar a pessoa que não é convertida. Né? E por que eu estou trazendo isso atenção? Porque a escrava mais antiga que aparece no anime, né, junto com a Citara e a Anis, que é a Zumurud, que significa esmeralda, ela é uma mulher branca, loira, de olhos azuis, e a pessoa que for atenta a isso, ela vai perceber que também tem uma referência que ela veio de uma terra, o Ocidente, onde dava para se ver o mar, né? Esse mar, dada a geografia aí da região do Irã, muito provavelmente está se falando ali do Mar Negro, né, que pega ali a região da România, da Ucrânia, da Bulgária, e que também foi alvo de saques do Império Otomano em vários períodos históricos, tanto no século XIII, no século XVIII, século XIX. Então, Uma Bruxa da Mongólia ele apresenta muito mais do que ele apenas diz, apenas pelos elementos narrativos, um detalhe ali, uma cor que aparece aqui, um jeito de uma personagem se mostrar. Então, só esse dado sobre a escravidão já me deixou falando assim por minutos. Bacana. Então, só para complementar, o mangá ainda está sendo lançado. Tem 5 volumes, vai sair o sexto agora em julho. Foi lançado numa revista shoujo e escrito por Tomato Soap. Não temos, para variar, não temos informações sobre, sobre o autor ou autora, né? Só que o mangá anterior a este é sobre um corsário chamado Dampier, se passa no século XVII, e ele viaja à Europa em busca de conhecimento cultural e de comida, etc. Ou seja, o autor ou a autora já tem uma predisposição, né, para fazer essa pesquisa, e por isso já vem de algo bem rico de antes já, para trazer aqui na Bruxa na Mongólia. Então a gente vai fechando aqui mais um Gole Otaku. Se você tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários. Se você prefere animes de bruxas que tem muitos feitiços, deixa aí o seu também. Ou se você quer essa jogadinha bem interessante de A Bruxa na Mongólia, e você talvez se sentirá incumbido a buscar mais informações sobre os mongóis, né, sobre toda essa parte histórica, eu acho que o anime pode servir para isso também. Então, curta, comente, compartilhe com seus amiguinhos. E aqui ficamos. Valeu, Eric. Valeu, Belan, até a próxima.